meu povo aí de casa, bom domingo pra você. Programa da Regina entrando no ar, sempre, né, com muitos assuntos pra você. E hoje vamos falar de amor. Ah, vocês pensaram que não iam falar de amor? Vamos falar sim. É o mês, na verdade, dos namorados, né? Então a gente tá aqui com uma pessoa muito especial, que é a Kelly Freire, né? Você já conhece, coach. E aliás, ela usa, sei porque comecei a ler sobre ela também, né? E usa o Love Coach. Eu quero saber da Kelly, claro que já para começar, de onde vem essa experiência de Love Coach? O que é? Vamos explicar para o povo lá de casa. Tudo bem, Kelly? Seja bem-vinda. Tudo bem, Regina. Tô super feliz de estar aqui, Que super bom. feliz, muito legal. Falar de amor é sempre muito bom, né? É verdade. É sempre muito bom. Eu me tornei a coach do amor, ou uma love coach, né? Depois de várias experiências pessoais mal sucedidas, viu, meu amor? Ah, então é de experiência própria. Eu não nasci sabendo me relacionar. Aliás, eu era uma tragédia. Mas tu acha que todo mundo, em maioria, sabe se relacionar? Ou a gente erra muito, erra, e depois talvez aprenda? Olha, eu acho que hoje eu percebo que a grande maioria das pessoas tem, assim, alguns desafios, digamos, assim, para aprender a desenvolver uma relação legal. Porque tem uma coisa, tá, Regina? Eu não acredito que a gente precisa se relacionar para ser feliz. Assim, eu preciso ter um relacionamento afetivo para ser feliz, ok? Também não acredito. Então, eu não preciso ter um relacionamento a qualquer custo, a qualquer preço. E primeiro a gente tem que estar bem, como a gente sempre ouviu isso, tem que estar bem com a gente mesmo, quer dizer, para conseguir essa relação legal, né? Porque depois a gente vai falar sobre perfeição, mas eu acho que uma relação legal. Sim, é o primeiro passo. Eu tenho depois a gente vai falar a respeito disso, mas eu desenvolvi aí uma metodologia, porque já são 13 anos trabalhando com isso, tá? Eu abandonei a arquitetura da construção lá em 2007 porque eu me apaixonei pela arquitetura da mente humana. E foi construir os relacionamentos. Fui, porque a minha vida afetiva era uma tragédia e eu falei, bom, deve ter um caminho. Tá bom, o que é uma tragédia? É não dar certo por muito tempo? É pegar, como a gente diz, ter o dedo podre e pegar as pessoas erradas? O que era? Eu me deparei com o final do meu terceiro empreendimento matrimonial. 1, 2, 3, ok? E aí eu falei, bom, eu na época como arquiteta, né? Falei, deve ter algum jeito, porque a gente estuda tudo, tantas coisas. Sim. Deve ter uma maneira, um caminho para que a minha vida afetiva fosse melhor, fosse bem sucedida, né? Porque profissionalmente eu estava muito bem. Só que afetivamente era uma tragédia. Então eu conheci o universo do coaching nesse caminho, em 2007, era muito novo ainda. Aí eu conheci a inteligência emocional, aí eu conheci a física quântica e fui me embrenhando. Ainda não tinha intenção de largar a arquitetura, ok? Eu só queria me resolver, tá bom? Uma coisa paralela. Eu só queria me resolver. Mas aquilo foi tão intenso, aquele tipo de conhecimento foi tão bacana, que no meu escritório eu comecei a atender pessoas para poder ajudá-las, ok? Em 6 meses eu já não desenhava mais nenhum projeto. Eu só me dedicava ao mundo do coach, só que pensa, ser coach é mais ou menos ser um camelô, ok? Não tem nenhum tipo de regulamentação. E aliás, hoje muita gente diz assim, mas todo mundo é coach hoje, né? E tal. Mas não é. Quer dizer, as pessoas vão buscar, evidentemente, uma experiência técnica, né? Também em cima disso. Olha, eu sempre digo, eu sou coach há 13 anos, porque eu não me formei, eu não comecei a atuar por uma bela de uma oportunidade, não. Eu realmente decidi me dedicar a esse universo, tá? E eu brinco com meus colegas coaches quando eles me falam, eu sou coach, eu digo, você vive disso? Se você realmente viver disso e bem, ok, então Sim, você é um coach. você Agora, é coach. se você é um coach de horas vagas, né, precisa ver até onde essa pessoa realmente está se dedicando, se empenhando para se desenvolver, para poder ajudar alguém. Eu sei que aí esse universo foi tão interessante, minha querida, que em 6 meses eu troquei a arquitetura da construção pela arquitetura da mente humana, me tornei coach. Só que com fundo, assim, um pano de fundo, um cenário muito forte para relacionamentos. No início eu atendia de tudo, era clínica geral, tá bom? Podia escolher, você está começando uma carreira do zero. Não, e eu acho que a especialização, ela vem mesmo depois de tu ouvir muita gente, né? Também Ouvir, estudar. Um bom coach é o que sempre está estudando, né? A gente está sempre estudando. E eu vi assim, olha, que muitas dificuldades na vida das pessoas, muitas, dificuldades financeiras, às vezes profissionais, estavam correlacionadas à vida afetiva, ok?
isso não é uma certeza absoluta. Era uma sensação que eu tinha nos meus atendimentos. Muitas pessoas vinham com várias dificuldades e quando eu ia realmente entender, apareciam dificuldades afetivas como as minhas. E eu falei, bom... Então, acho que as pessoas tendem a acumular coisas do passado e de relações passadas e trazer para a nova relação. E aí começa a dar o chabuque, né? Dá problema, não? Com certeza, Regina. Com certeza. A gente carrega as nossas memórias, os nossos traumas, as nossas experiências positivas e negativas, ok? E também experiências familiares, porque na verdade a família também influencia, né? Com certeza, a gente carrega todas as experiências familiares. Tem uma parte genética também. A gente carrega tudo isso. Agora, o que é legal? Que eu fui aprender isso depois, né? A gente tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. Sim. Então, não importa como tenha sido o teu passado, pode ter sido uma tragédia, como o meu. Eu fiquei 2 anos, Regina, depois do 3º casamento em depressão. Nossa. Não foi uma coisinha assim, só sair do casamento. Eu realmente fiquei muito depressiva, muito mal. Foi por isso que eu fui buscar vários caminhos e um deles foi o coach. E, assim, muitas pessoas acabam achando que porque a vida delas teve alguns traumas ou algumas tragédias, como eu costumo dizer, da minha vida, que nunca mais elas poderão, então, sei lá, se desenvolver naquele setor, no caso aqui da nossa conversa do setor afetivo. Isso não é verdade. O nosso cérebro tem uma capacidade absurda de produzir novas informações. A gente chama de crenças, ok? Então, a gente tem uma habilidade, uma flexibilidade cerebral absurda para produzir novas informações. Só que precisa de uma coisa. Aprender a pensar. Eu achei que era boa vontade. A gente precisa aprender a pensar. Entendeu? Sair daquele piloto automático, entendeu? E muitas vezes parar de repetir erros, né? Porque também a gente muitas vezes tem aquele erro, por exemplo, vou chutar um exemplo aqui, ciúme. Se tu é muito ciumenta lá na primeira relação, aí terminou tudo, tu vem para uma segunda relação e começa de novo a ser ciumenta. Aí na terceira relação, e aí a pessoa não percebe que às vezes aquilo está destruindo, né, os relacionamentos. Muito. Ciúme especificamente, muitas pessoas confundem com amor. Dizem que é preocupação excessiva. É uma coisa oposta ao amor. Ciúmes não tem nada a ver com amor, tem a ver com insegurança, tem a ver com seus próprios traumas, tem a ver com a sua baixa autoestima, tem a ver com a sua baixa autovalorização. Ela é um instrumento do ser humano de possessividade. Domínio, né? Domínio. E o amor é liberdade. Então, por mais que você decida construir uma vida afetiva com alguém, ok? Ainda assim, essas duas pessoas são independentes, são livres, são autônomas. Aliás, esse seria, digamos assim, o ideal para que uma relação fosse saudável, ok? Pois é, e essa é a minha pergunta. Essa relação existe? Porque a gente vê tantos casais e realmente os casais têm a história da metade da laranja. Eu não achei ainda a metade da minha laranja, né? E talvez seja por isso que a pessoa não consegue nenhum relacionamento, porque ela quer ser a metade de alguém, né? E não inteira. Então, o que falta? Quer dizer, o homem ou a mulher, na verdade, é mais difícil de se relacionar ou de conseguir acertar o passo no relacionamento? Eu acho que eles são diferentes apenas, tá? O homem tem uma estrutura cerebral diferente da mulher, ok? São diferentes. Mas eu não vejo assim, se um tem mais ou menos dificuldade. O homem, ele tende a ser mais objetivo. Tanto ele consegue superar os traumas com mais facilidade, tanto que ele troca com mais facilidade, obviamente, ok? Mas ele tem as mesmas sensações e emoções que nós temos. Porém, ele lida. Não gosta de DR, gente. Odeia. Não Odeia. Gosta. Fica Odeia. quieto. Bom, aí ficando quieto, aí enfurece mais a mulher, que aí quebra a casa inteira. A maior dificuldade de todos, tanto de homem quanto mulher, a maior, é justamente a comunicação. Você tocou num ponto... É conversar. Que é o maior desafio. Porque a mulher fala assim pra mim, Kelly, mas ele não quer conversar. Eu digo, ainda bem, ele é homem, vamos lá.
Ai, mas como é que eu vou falar dos meus problemas? Eu falei, dos seus problemas você contrata um profissional. Você vai conversar com teu parceiro sobre as soluções. A gente chega de uma forma errada. A mulher tem um hábito de reclamar absurdo. Ela não sabe disso, tá bom? Sim. A mulher não sabe disso, ok? E às vezes eu, conversando com as minhas clientes, eu digo, olha, lembre-se que eu sou mulher, ok? Então eu estou falando com propriedade. Porque o meu quarto marido, sou casada agora, tá, Regina? Nossa, tá vendo como é um projeto que dá certo? Quarto empreendimento matrimonial, porque sou persistente. Quanto eu tempo? falei, 9 anos. Olha, bastante. Não, tá funcionando e funciona numa relação, num esquema E muito também saudável. isso também é uma coisa que as pessoas falam muito, né? De tempo. As pessoas acham assim que tem que durar como durava o casamento dos nossos pais, dos nossos avós. Não. E acho que hoje já é impossível isso. Não. Eu vejo que não é o tempo em si, mas a qualidade que você consegue manter por algum tempo. Não importa qual seja esse tempo. Mas vale muito mais a qualidade disso do que se contar por tempo. Ah, eu tenho 10 anos. Ah, é legal, eu tenho 20. Porque eu conheço relacionamentos de 20 anos que são horríveis. Assim como eu conheço relacionamentos mais jovens que estão indo super De 1, bem. 2 anos, O que pra mim é bem, tá, Regina? O que pra mim é bem? Vamos lá. O que pra mim é bem? Relação pra mim é algo que tem que ser evolutivo. Tá bom? Produzir evolução. No meu entendimento. São duas pessoas únicas, exclusivas, independentes, que criam um projeto comum de vida, qualquer projeto comum de vida, para evoluir, ok? Isso para mim é um princípio de um relacionamento que seria saudável. Mas também um aceitar a evolução do outro. É. Porque muitas vezes o que acontece também é que um evolui mais, vamos supor, financeiramente, e aí para o outro já fica difícil. É. Aí tem uma questão que eu chamo de compatibilidade de ideais e expectativas. O que acontece com os relacionamentos? Qual foi a mudança, a principal dos relacionamentos, né? Antigamente, as pessoas se relacionavam e para elas era óbvio que ela ia ficar 30, 40, 50 anos, sei lá. Não importa a qualidade do relacionamento, importa que ela ia ficar lá. É. Hoje não. Nós já podemos optar por estar ou não no relacionamento, muito por uma questão da independência feminina. Aconteceu toda essa revolução feminina, nós sabemos disso, os homens não ainda, tá? Eles não sabem, é um segredinho nosso particular. Eles estão aprendendo a lidar com isso, ok? Então, eles ainda nos olham sem saber o que fazer, ok? Eles não sabem muito bem. Porque nós passamos pela revolução. Eles são criados como os nossos tataravós ainda. Então, quer dizer, tudo também vem lá de trás, ou seja, Tudo vem lá de trás. tem toda essa coisa da base, né? E aí eu entendo que a gente precisa estabelecer 5 coisas. Primeira, é a autoestima. Então eu preciso ter uma boa relação comigo para não criar nenhum processo de codependência. Só que às vezes essa autoestima vem com o tempo também. Vem. Também. Então lá no início, nos primeiros relacionamentos, é difícil, porque daí a gente lida com tudo sem ter essa autoestima, né? Vem. Por isso que a mulher aos 40 anos, ela tá começando a se sentir mulher de verdade, tá bom? E aí tem uma questão de tempo com os homens, é um pouquinho antes. Então também tem uma questão aí que com 40... Mas aí, e às vezes depois dos 40 também, aí eles voltam a ser crianças ou adolescentes. Também tem isso. Também tem isso. Então eu vejo que a primeira coisa é a questão da autoestima, a segunda é essa questão da compatibilidade, ideais e expectativas, porque aí envolve a questão financeira, envolve a questão realmente dos projetos, como é que esses projetos vão ser construídos, tá? É uma série de acordos, é como se fosse uma empresa, tu entendeu? Um casamento é mais ou menos como se fosse uma empresa. Quais são as regras disso aqui? Ok? Como é que a gente vai funcionar? Tem que ser uma engrenagem. Só que são regras invisíveis, assim, né? Que a gente não vai ficar cobrando, não vai ficar anotando, não vai... Vai ficar anotando, Regina. Anotando? Tem que estar claro. Eu digo que tem que ter os 10 mandamentos do casal. Gente... Quanto mais claro e cristalino for, mais Daí a fácil primeira lidar. briga... Só um pouquinho. O 7º mandamento diz que tu não pode jogar a toalha em cima da cama. É isso. É isso. Eu vou te falar os meus. Quer saber os meus? Quero. Quer? Quero. Vou falar. Primeira coisa pra Kelly. A Kelly, veja, cada ser humano, os 8 bilhões de pessoas no planeta, cada um tem o seu. Kelly, pra mim tem que ter muita dança. Eu amo dançar, tá, Regina? Não abro mão da dança.
O cara tem que gostar, saber ser o melhor dançarino, me levar pra dançar, ele tem que curtir. Nossa senhora! A dança tá sempre na minha vida. Segundo, tem que ter um sexo bom, qualidade e quantidade, não uma coisa ou a outra. As duas coisas, né? Porque eu mereço, sou feliz e essas coisas funcionam. Ele também merece, claro. Todo mundo merece. Sexo bom. Depois tem que ter muita confiança, porque eu detesto desconfiar de alguém, detesto que desconfiem de mim. Eu acho que um relacionamento a gente tem que confiar para poder até apostar no projeto. Depois tem que ter integridade. Minha relação, eu imagino elas com muita integridade, muita transparência. Eu gosto de estar casada, ok, vou morrer casada, não sei com quem, mas vou morrer casada. Então, assim, não gosto, porque hoje em dia, assim, você tem um relacionamento? Não sei, mais ou menos. Não, tem que ser firme. Tenho. Sim. Sou esposa, ele é meu marido. Apresento no Instagram, casada. Isso, tem que ser uma coisa muito transparente. E por último, tem que ser parceria. Eu sou uma pessoa de muitas ideias, tá? Tenho ideias toda hora. Tá, mas tu falaste 5, né? Ele tem os 5 dele. Ah, ele tem os 5 dele, juntos os dois. Tá bom o papo, né, gente? E outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Uma coisa que sempre dá certo, se a gente mora numa casa bonita, que a gente gosta de morar, né? Que tem uma decoração legal, que eu tenho espaço pra ficar, de repente, numa peça, ele tem espaço pra ficar na outra. Muitas vezes dá certo, tá? Então, se você tá planejando ainda a sua casa, vem aqui na de Casa Italínia, sabia? Porque aqui tem espaços, ambientes maravilhosos, é só escolher. Roda a maravilha que é a de Casa Italínia. Chegou aquele momento, né, de eu falar com a minha amiga sobre direitos, sobre deveres, Virgínia Lobato Flores, ela que sempre nos traz temas tão importantes, né? Então agora, contigo. Oi, Regina! Hoje vamos falar sobre as assembleias de condomínio em época de coronavírus. No último dia 12 de junho, entrou em vigor a Lei 14.010, que prevê o regime jurídico emergencial. Dentre inúmeras previsões contidas da lei, 3 artigos falavam sobre a questão envolvendo condomínio. Por que eu falo no passado? Porque o primeiro artigo, ele foi vetado pelo presidente da República. Esse artigo previa que o síndico teria poderes para vetar festas particulares, bem como a utilização de áreas comuns dentro dos condomínios, os salões de festa, academia, o que é utilizado pelos condôminos. Em que pese o veto, na prática não teve muita alteração ou prejuízo para as partes. Primeiro, porque a maioria dos municípios já está vetando a utilização das áreas comuns por meio de decreto. E o segundo é que há um entendimento que o Código Civil brasileiro prevê que o síndico deve zelar pelo bem dos condôminos e por conta disso ele tem poderes sim de chamar a polícia ou vetar uma realização de uma festa particular que possa estar colocando em risco os demais moradores. Outros 2 pontos importantes foram mantidos. O primeiro dele é o que oficializa e legaliza a realização de assembleias virtuais, o que já acontecia um pouco na prática, então hoje foi validado, e tanto a eleição de um novo síndico como as questões emergenciais podem ser feitas por meio de assembleias virtuais, onde o voto eletrônico ele tem o mesmo efeito de um voto escrito. Além disso, não sendo possível um condomínio de pessoas mais idosas ou que não tenham acesso à internet e não seja possível a realização de uma assembleia virtual, os mandatos dos síndicos que vencerem a partir do dia 20 de março estão automaticamente prorrogados até 30 de outubro. Importantes definições, porque existem, por exemplo, muitos condomínios que trabalham com contas próprias. E quando o síndico ele não tem o seu mandato dentro de um prazo de validade, alguns condomínios estavam inclusive impedidos de utilizar a sua própria conta e gerando inúmeros
contratempos na administração. Então agora, desde o dia 12 de junho, essa situação está regularizada, legalizada e deve ser observada por todos. Espero ter ajudado e conversamos no próximo domingo. Até lá! Hora de falar da Up Models e do seu sonho de ser modelo, sim! E a gente tem que cultivar os sonhos, né, Silvia, sem nenhum problema. Bom, mas agora hoje a gente vai explicar para você rapidamente como acessar, né? Como é que a pessoa está com vontade de ser modelo, a família está com vontade de levar a criança. Como é que faz para acessar a Up Models? A gente tem o Instagram da agência, que é @upmodelsrs. Ali tem todos os clientes, todos os trabalhos, todos os modelos da agência. Pode mandar foto para nós por ali, a gente vai chamar no WhatsApp e vai passar o procedimento de trabalho da agência. Fica em Gravataí, a agência, e em Porto Alegre. Isso, a gente tem sede em Gravataí e escritório em Porto Alegre. Então, região metropolitana, quem quiser procurar Gravataí. Isso. E É em mais Porto fácil. Alegre fica na Cidade Baixa. De que idade a que idade tu trabalhas normalmente? A gente trabalha desde o bebezinho, a partir da idade que senta, mais ou menos 5, 6 meses, até idoso, que é o senhor e a senhora de 80, 90 anos. Bom, e o investimento? Porque a gente sempre sabe que, logicamente, tem um investimento nisso, né? Isso. O que a pessoa vai precisar, mais ou menos, sabendo assim que ela vai ter que investir? Ela tem que investir no cadastro na agência e no material de trabalho. Se ela já tem fotos, a gente aceita esse material desde que seja atualizado ou faz o material na agência, fica a critério do modelo. E fotos, por exemplo, de celular, não? Não funciona. Funciona para alguns testes, mas para trabalho, para inscrição na agência, não. Bom, então, manda um recadinho lá pro pessoal que tu tá aguardando eles lá na Up Models. E se vocês têm um sonho, se o filho de vocês tem um sonho de ser modelo, acesse o nosso Instagram e vem pra Up. E aí, como é que estão os seus óculos, eu quero saber? Os de grau e os de sol. Sim, porque aqui no programa da Regina você sempre tem acompanhado dicas bem legais, né, com a Óptica Visio. E agora você já sabe que tem que manter bem limpas as lentes, né? As hastes têm que estar adaptadas. E o Amaury sempre traz coisas bem legais. Eu já tô louca para saber o assunto de hoje. Oi, Amaury! Olá, Regina, Amaury da Óptica Visio, hoje trazendo uma dica bem interessante aqui sobre lentes polarizadas, né? Já falamos de lentes escuras, a sua devida proteção ultravioleta, também a proteção da luz, né, da intensidade, mas até para exemplificar aqui, eu vou fazer a gravação desse vídeo em 2 etapas, tá? Até vou tentar fazer uma demonstração aqui para ficar mais palpável. Em suma, pensem na luz intensa com reflexo, né? Que é tanto na neve, na estrada, até no mar, né? No rio, aquele reflexo intenso, assim como um espelho, e vocês imaginem como uma cortina para diminuir essa intensidade, tá? Eu procuro ser bem objetivo, até porque nós temos que ter um entendimento da propagação da luz, né? E aí eu vou ter mais tempo aqui na loja, né, para explicar. Então, nesse espaço eu vou procurar ser bem objetivo, tá bom? Tá? Nós estamos simulando aqui um painel de carro, né, o ofuscamento da luz, e aqui uma lente polarizada. Pode ver que é aquela imagem, ela só vai se manifestar numa lente polarizada, tá? Até para comprovar isso, eu tenho 2 óculos solares aqui da Ray-Ban, tá? Ó, são legítimos. Esse é um Ray-Ban solar com lente G15, um solar também com lente G15, mas polarizado. Então vamos pegar o polarizado aqui, fazer essa pequena demonstração. Ó, lente polarizada, e aqui o outro Ray-Ban, a lente não polarizada. Pode ver que melhora a questão das cores, né, definição, mas o ofuscamento acaba saindo com a lente polarizada, né? Inclusive até para direção defensiva, muitas pessoas que ficam muito tempo na estrada, né, utilizam a lente polarizada, né? E um dos exemplos na prática é justamente que quando a luz atinge essas superfícies horizontais, né, com brilho excessivo, isso é chamado de glare, né, ele traz diversos sintomas visuais como ofuscamento. E a lente polarizada justamente é para trazer esse benefício de tirar esse ofuscamento, né? Pessoas que navegam, pessoas que andam muito na neve, esse é o
principal benefício da lente polarizada. Só para finalizar, Regina, as lentes polarizadas que anteriormente seriam produzidas apenas em óculos solar sem grau, né? Hoje pode-se fazer uma lente graduada, colorida e polarizada, tá? Então, maiores informações, é interessante vir aqui com o seu receituário, nos visitar. Nós vamos explanar e tirar todas as suas dúvidas, né? Porque é muito importante que venha com tempo para poder explanar, né? Na verdade, isso nada mais é que a manifestação da propagação da luz pura física, né? Então, nós estamos aqui também para aprender, né? Porque a troca de informação nós sempre estamos aprendendo, né? Nos colocamos sempre à disposição aí. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, né? E sempre fazendo asepsia, né? Das mãos e também dos óculos, tá bom? Um abraço a todos aí. E chegou a hora do nosso economista, né? E, aliás, em tempos de crise, nunca foi tão bem ouvido, né? E sempre traz assuntos muito importantes. E hoje ele vai falar de um amigo ou inimigo nosso, né? Que é o cartão de crédito. Sim, a gente nunca usou tanto, né? Pois é, e será que a gente está cuidando, está pensando ali adiante como é que vai ser para pagar esse cartão? Pois é, o Léo hoje vai falar sobre esse assunto. Oi, Léo! Olá, Regina. Bom, essa pandemia acelerou diversas tendências, né, que já vinham ocorrendo na sociedade. Uma delas foi a utilização maciça de meios digitais entre pessoas de todas as gerações. Como exemplo, temos o uso corriqueiro do cartão de crédito para quase tudo, né? Até mesmo porque as pessoas não estavam podendo sair, fazer saques, utilizar dinheiro em espécie. Só que o cartão de crédito pode ser tanto um vilão quanto um mocinho nessa história, né? Há diversos estudos de que o cartão de crédito contribui para o descontrole das finanças pessoais. Isso, inclusive, em países desenvolvidos. A princípio parece tão fácil, né? Podemos simplesmente utilizar um pedaço de plástico e adquirirmos o objeto que desejamos. O fato de não vermos o dinheiro saindo cria a ilusão de que algo não tem custo, ou perdemos a noção do impacto que possa ter no nosso orçamento familiar. Não há, digamos assim, a dor, né, do custo de alguma coisa. Tudo ficou muito digital, somente números, né, numa tela de celular, num aplicativo, né, então isso numa tela do computador. Criou uma desconexão, né, do custo e o valor real de algo. Por isso a gente age por impulso, compra supérfluos, né, coisa que não necessitamos. O fato também de podermos parcelar em muitas prestações alguma compra, né, nos leva a desconsiderar o custo total de algum produto. Pensamos somente na parcela. Ou seja, estamos antecipando o consumo de algo que não temos condições de comprar à vista. Mas claro que isso tem um custo embutido, né? Essas pequenas parcelas vão se somando e preenchendo a nossa fatura total. Há também, né, Regina, o perigoso hábito, às vezes, de emprestarmos, né, o nosso cartão para realizarmos a compra para outra pessoa, um amigo, um familiar. Seja porque temos um limite maior ou essa pessoa não consegue um cartão, o que já deveria acender uma luz amarela, né? E ao emprestarmos o nosso cartão, o nosso nome para compras de outras pessoas, não dependemos nem mesmo mais do nosso autocontrole, mas o de outras pessoas também, né? E aí temos um risco duplo, né? De terminarmos endividados e com a amizade interrompida ou abalada. Os bancos, claro, agradecem todo esse descontrole, já que temos as maiores taxas de juros de cartão do mundo, quase 400% ao ano. Na verdade, não estamos comprando bem, né, Regina? Eu vejo que nós estamos, na verdade, transferindo a nossa renda suada para os bancos por meio desses juros cobrados. Essa evolução, Regina, de pagamento digital pode ter seu lado benéfico também, se administrada de forma consciente. Muitas pessoas não sabem, mas é possível pagar contas mensais, boletos por meio do cartão.
de novo, há o risco de também ficarmos empurrando para frente indefinidamente as nossas faturas, até o momento que a conta não fecha. Cada pessoa precisa ser realista consigo mesmo e saber se consegue agir de forma prudente no uso do cartão. Se não, caso contrário, é melhor reconhecer que não consegue e cancelar a função crédito, utilizar somente a função débito, ou seja, gastar somente o que tem na conta. É importante o controle minucioso de para onde estão indo os gastos. Já reparou, Regina, como é impressionante como essas pequenas quantias vão se somando e no final dão uma fatura alta? E a gente se pergunta, eu não fiz nenhuma compra grande nesse mês e você tem uma fatura alta. Pois é, né, Regina? Os desejos humanos são ilimitados, mas os recursos não, né? Eu acho que vale aqueles velhos conselhos que nossos avós nos davam, né? Que a gente não devemos gastar mais do que ganhamos, do que temos. E eu sei que é difícil falar, né? É fácil falar e difícil fazer, né? Mas a gente precisa manter esse controle diário, né, dos nossos gastos, até mesmo para manter as nossas finanças, né? E a nossa consciência também equilibrada. Desejo a todos uma ótima semana. Quando vai chegando o meio do ano, quem gosta de praia já começa a pensar em alugar uma casa ou apartamento para o verão, né? Aliás, tem gente que até tem o sonho de se mudar para um lugar calmo, mas com ótima infraestrutura. Então não perca mais tempo procurando na internet. Escolha já as opções de mercado com a construtora Mazef. Nem pense mais em aluguel. Adquira um imóvel no litoral. O Grupo Mazef tem as melhores condições para você em Osório, Tramandaí e Capão da Canoa. Entrada bem pequenininha e as maiores facilidades de pagamento. Você pode parcelar em até 60 vezes e direto com a construtora. Corra e escolha agora a sua casa de praia. E quando o calor chegar, é só viajar e aproveitar as férias. No mercado gaúcho e catarinense, há mais de 30 anos, trabalhamos todos os dias para realizar sonhos de fazer você feliz. Com uma equipe experiente e um nome sólido no mercado, não abrimos mão da qualidade e alto padrão de excelência em todos os nossos projetos. Descubra a melhor maneira de curtir a vida com a construtora Mazef, em Tramandaí e Osório. Grupo Mazef Construções. Hora da sua diversão aí em casa, né? Porque mesmo em quarentena, claro que a gente tem tarefas para fazer, mas também tem aquela hora que a gente quer sentar, ver um bom filme, né? E aí chegou a hora dele, o Alex, que tem o Pop Top Cine e traz sempre boas dicas de cinema pra gente. Esse filme, então, amo a atriz principal, Jennifer Aniston. Me conta, Lê, tudo bom? Oi, aqui tá tudo bem? Sim, viu, gente? Hoje eu vou falar do filme Dizem Por Aí, que também é um filme dessas plataformas de streaming e que traz Jennifer Aniston, Shirley MacLaine e Kevin Costner no mesmo elenco. Esse filme é de 2005, eu assisti no cinema e adorei. Conta a história de uma garota que vai fazer uma visita na sua família lá na Califórnia. Ela retorna para sua casa na Califórnia para uma visita nesses feriados famosos dos Estados Unidos, que a família se reúne. E ela descobre que a história da sua família foi baseada no filme A Primeira Noite de um Homem. Vocês lembram desse filme entre os anos 70 e 80? Pois é, um filme super apelativo, que foi em uma questão sexual, enfim, não vamos entrar nisso aí, nesse filme aí, mas é contar um pouco dessa história aqui. E que é o prato cheio para esse roteiro. Então aqui nós temos pitadas de comédia, pitadas de drama, e um elenco maravilhoso, porque nós temos a talentosa Shirley MacLaine, que segura super bem o filme, e aliás, qualquer papel que ela venha fazer. Temos a Jennifer Aniston, que estava numa época onde ela saiu de Friends e estava tentando os bons filmes em Hollywood, e esse aqui foi um dos grandes filmes que ela fez parte. E claro, o Kevin Costner, que ainda no auge do seu estrelato como galã maduro, e que com certeza fazia um sucesso enorme, desde das mulheres mais velhas até as mulheres mais novinhas, porque realmente ele era um galã de mão cheia. Então, esse filme aqui, essas pitadas de comédia que eu falei,
vem justamente para essas questões inusitadas que tem ali no roteiro, onde eles conseguiram unir, claro, eles até falam no início do filme que é uma história baseada num rumor, né, e não em fatos reais. Então, é uma fofoca de boca a boca em Hollywood, e aqui fala um pouco do filme, ó, mostra algumas cenas do filme, do que eu citei agora, A Primeira Noite de um Homem. Então, exatamente, eles conseguem unir essas duas questões e claro, e tudo aquilo que o filme significou na época e que hoje, mesmo em 2005, já não era tão escandaloso assim, e transformar isso numa comédia, transformar isso em algo divertido para a gente assistir. E claro, toda a questão do preconceito que existe da mulher ser mais ativa numa questão sexual, na questão da descoberta de um homem, enfim, e de uma mulher ser mais empoderada, como se usa muito esse termo hoje em dia, né? E aqui exatamente trata isso. Era uma fase, eu acho, de muita transição na nossa história enquanto pessoas, né? E ela toda bonitinha, toda certinha, aí aparece a Jennifer Aniston novamente, né? Sempre moldada daquela forma perfeita e que a gente estava acostumado a vê-la assim, e ela se meio que desconstrói nesse filme, justamente porque o roteiro é para isso. O roteiro é para fazer essa desconstrução de que a mulher precisa ser tão certinha e que ela pode sim ser mais empoderada e ser mais dona de si, né? E claro que vem justamente no papel da Shirley MacLaine mostrar toda essa força da mulher e que sempre esteve presente, a gente só que não via e não dava o devido valor. Então, essa é a dica de filme, tá? Dizem por aí, um filme de 2005, mas que está disponível nessas plataformas de streaming, uma comédia romântica ótima, viu, gente? Fiquem ligados em mais dicas lá no meu site, no poptopcine.com, no facebook.com/poptopcine e, claro, no meu Instagram, @alessalcer. Até mais! Precisando de ideias para dar mais cor à sua vida? Rota Sul Tintas ajuda você a se inspirar, disponibilizando de várias ferramentas que auxiliam você a transformar a sua casa com uma simples pintura. A Rota Sul Tintas fica na Zona Sul de Porto Alegre. Corra lá! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre esse analisador de pele digital que se chama Skin Up, que a gente utiliza muito para medir o equilíbrio da nossa pele, a elasticidade, a oleosidade, a umidade da nossa pele. Para que essa canetinha serve? Ela serve para ver se a gente está tomando bastante água, se a gente está limpando bem a nossa pele, hidratando bem a nossa pele, se a gente está fazendo os nossos cuidados de skincare corretamente. Então ela é muito útil para ver se a nossa pele está saudável e ela tem 98% de precisão. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como ela funciona e é super rápido, fácil e útil para a gente aqui na clínica para ver como a nossa pele está saudável, como está a pele dos nossos pacientes. Então, pessoal, como vocês podem ver, a luz ficou verde. A pele dela requer atenção. A primeira marcação significa a umidade da pele dela, que está em 32,5%. A segunda medida é a oleosidade da pele, que está em 48,7%. E a carinha tá triste. A carinha triste significa a elasticidade da pele dela. Então, com o analisador de pele digital, a gente consegue ter uma precisão melhor de como é que está o estado de pele do nosso paciente, como é que está o equilíbrio, como é que está a hidratação da pele, para assim passar o melhor tratamento possível para os nossos pacientes, para o paciente ter o melhor resultado e a melhor satisfação de tratamento. Vamos falar de moda masculina? Gente, agora eu vou falar de uma coisa que eu amo. Camisa branca. E os homens também. Gente, com uma camisa branca, você sabe quantos looks você pode fazer? Quem vai responder é o meu diretor, Adriano Sescani. Oi, Adriano! Oi, Regina! Oi, pessoal! Tudo bem por aí? A camisa branca é a peça mais versátil do guarda-roupa masculino. Ela combina literalmente com todas as outras peças e podemos usá-la em todas as situações do nosso dia a dia. Em ambientes profissionais, que aliás é uma ótima escolha,
como também funciona muito bem fora do horário do expediente, seja num compromisso social ou em uma ocasião bem informal mesmo, como uma saída entre amigos. Não erro em afirmar que todo homem precisa ter pelo menos uma camisa branca. E acreditem, com apenas uma única peça é possível montarmos diferentes looks para as mais diferentes situações. Eu separei 7 looks que serão montados com a mesma camisa branca. Começo com a combinação terno e gravata. A camisa branca segue sendo a melhor opção para o terno e gravata. Claro que podemos vestir outras cores de camisas, mas a branca é disparada a mais elegante e clássica de todas as escolhas. Por isso, usá-la é uma decisão mais que acertada. Dá para tirar a gravata, o colete e o paletó ou blazer e deixar apenas a camisa com calça de alfaiataria. Super tradicional. A dica aqui é substituir o cinto pelo suspensório, dando um ar mais retrô na aparência e mostrando que você é um homem antenado em moda. Agora, quer criar um visual mais descolado, porém ainda um pouco formal? Que tal usar a camisa branca com um blazer e uma calça jeans? Mesmo sem gravata e com um mocassim, dispensando a meia, o look ficou muito moderno e elegante. Camisa branca com jeans é uma combinação que eu particularmente gosto bastante. É muito clean e jovial. Com o jeans destroyed, que possui esses rasgos na perna, o look fica bem despojado. Por isso, é legal dobrar a manga e abrir até os 3 primeiros botões da camisa. Não mais que isso. E claro, usá-la para fora da calça. Nos pés, uma botina, tá? Outra opção é substituir a calça jeans por uma de sarja. E aí, neste caso, nos pés, um sneakers fica melhor, porque a sarja é mais leve que um jeans e o tênis transmite uma imagem de leveza. E que tal um visual mais refrescante? Vejam como fica elegante a camisa com uma bermuda de alfaiataria. Aqui, 2 dicas. A camisa deve ficar para dentro da bermuda, dando um destaque para o cinto. As mangas devem ser dobradas, porém, vamos abrir apenas 1 ou 2 botões da camisa. Nos pés, um mocassim. Agora, quer criar um look mais livre? Então, a melhor opção com a camisa branca é a bermuda jeans. Aí sim, criamos uma outra proposta. Camisa para fora da bermuda e até 3 primeiros botões abertos, tudo muito despojado. Viram como uma camisa branca monta looks diferentes? E eu mostrei só 7, mas com criatividade podemos montar muitos e muitos e muitos outros looks. Gostaram das dicas? No meu Instagram, Adriano Sescani, tem muito mais. Entrem lá e me sigam. E também no meu canal no YouTube, Donos da Gaveta. Um abraço, se cuidem e até mais! Bom, eu prometi, e claro que estou de volta aqui para papear mais um pouco. E olha que a gente papeia, eu e a Kelly Freire, que é Love Coach. Bom, a gente conversou sobre tudo e a gente foi indo de um assunto para o outro que a gente acabou perdendo quando ela falou que tinha 5 pontos importantes aí no relacionamento, né? O primeiro era a autoestima. E aí, no fim, nós descambamos já para um outro caminho e ela não falou os outros 4. Então, vou cobrar. Primeiro isso, Kelly. Assim, Regina, é o seguinte. Primeiro é a autoestima, porque a gente tem que estabelecer uma boa relação conosco. E parece óbvio isso, porque nas redes sociais está cheia lá de autoestima e tal. Não. As pessoas são as mais lindas, as que andam de lancha, as que comem caviar e tomam espumante e tudo. Mas depois tu vai ver, não é nada disso.
Então, a autoestima é uma construção e a gente vai trabalhando, vem muito com a maturidade também, mas é um ponto essencial para que a gente não crie nenhum processo de dependência emocional. Tá. Depois eu estava falando do segundo ponto, que é a compatibilidade de ideais e expectativas. E aí a gente estava falando sobre isso, que eu até revelei os meus 5, gente. Revelei aqui os meus 5 pilares. Na realidade, lá no meu canal no YouTube aparece também, enfim. E acho muito importante que isso fique muito explícito, muito claro, muito cristalino entre as pessoas. Porque tem uma questão aqui. Antigamente, as pessoas mudavam os seus padrões, os seus valores a cada 15, 20 anos, 30. Hoje, existe uma pesquisa em Harvard que mostra que a gente muda a cada 5, mais ou menos. Então, se eu não deixar explícito para o outro quais são as minhas expectativas, quais são os meus ideais, o outro não tem condição de adivinhar, por mais que a gente queira que ele adivinhe. Ele não tem um manual sobre a gente. Não tem um manual, não tem uma bola de cristal, não lê mentes. Não lê a nossa mente. Então a gente precisa deixar muito explícito. Até para saber se nós... Mas o que é deixar... Não vamos esquecer os outros 3, mas o que é deixar explícito? É chegar e falar. Dizer assim, eu não gosto quando tu faz isso. Não, é falar o que você quer. É falar o que você quer. Eu costumo dizer para as minhas meninas que no segundo dia ela tem que falar isso. Gente, acabou o relacionamento. É no segundo dia falar, querido, deixa eu te falar quais são as minhas expectativas. E ser muito franca, lembrando que ela tem muita autoestima, ok? Então ela vai ser muito franca, porque a gente precisa olhar esse início apenas como uma oportunidade, não como aquela pessoa sendo a última. E que eu tô jogando todas as minhas fichas ali já. Eu vou falar, a gente fala tanta coisa quando a gente está conhecendo alguém, eu falo que eu gosto de sushi, que eu gosto de cinema, que eu gosto disso, que eu gosto daquilo. Eu preciso falar o que eu quero, falar, filho, deixa eu explicar. Relacionamento. Eu quero isso. Claramente, com muita tranquilidade. E se a pessoa chega e fala assim, bom, por exemplo, eu quero ter 2 filhos. Se já não é a vontade do outro, já partimos para um final neste início, é isso? Mas é isso, Regina. E essa questão do filho é muito incrível, tá? Eu sei. Hoje em dia, eu digo que isso tem que ser tratado no início mesmo. Por quê? Porque nós, mulheres, inclusive... Também. Porque daí também... não, mas eu não suporto cachorro bom. Então já temos aqui um problema. Exato. Eu, por exemplo, tenho meus gatos. Imagina... Eu sou apaixonada por cachorro. Não entra na minha casa uma pessoa que não gosta de cachorro. Como é que eu vou conviver com alguém na minha casa, ok? Que não gosta dos meus gatos, que não gosta de dançar. Como? Eu não tenho condição de viver. Eu não tenho condição de viver eu. E tá tudo bem. Eu sou assim, tá tudo bem. O meu papel não é fazer com que alguém, na força, goste disso. Tá, mas e onde é que fica? Porque daí tem gente que vai dizer assim, mas acontece que a gente se gosta, dá tão certo em outros aspectos. Quer dizer, onde é que fica aquele tal de amor à primeira vista, que o resto não importa? Amor, pra mim, ele é matemático. 1 mais 1 mais 1 mais 1, eu vou somando, logo gosto. Tem um score, se é positivo ou negativo. Não, mas é verdade. Porque se você for pensar numa relação saudável, um ponto fundamental é que você fique confortável nela. E o outro também, obviamente. Né? Sim, os dois. óbvio. Fiquem confortáveis nela. Entendeu? Você vai ficar confortável, por exemplo, se essencial para você é gostar de animais, vamos supor, de cachorro. Você vai ficar confortável se uma pessoa não gosta? Você vai ficar? Nunca. Até porque, por exemplo, se a pessoa precisar ficar dentro da minha casa, eu já vou desconfiar porque ela está com os meus animais e eu não estou. Será que ela não vai fazer mal? Pronto. Então, assim, eu parto do pressuposto que uma relação saudável precisa existir conforto entre as pessoas, ok? E o conforto nunca é no forceps. Nunca é assim, ele tem que gostar. Não, ele não tem. Não tem. Vamos supor, eu quero ter filhos, eu não quero, tá? No meu caso é o inverso. Eu também não tive filhos. Eu não também quero. não tive problemas com as pessoas com as quais eu me relacionei. Mas vamos supor que você se relacione, eu conheci uma oportunidade antes do meu marido, e nós fizemos essa avaliação, chama avaliação de compatibilidade, tá? É muito simples isso. E ele me disse, Kelly, eu penso em ter 2 filhos, eu fiquei olhando pra ele. É, bem assim. Então... Mas em que momento? Talvez numa outra encarnação. Eu falei, então, eu não sou a mulher ideal para você. Simples. Exatamente. Mas eu posso mudar. E tem uma coisa no mundo. Fazer com que alguém abandone os seus sonhos por você é caminho de infelicidade na certa. Então... E as pessoas veem, tanto homens quanto mulheres, de uma forma muito estranha isso, que é assim, eu consegui, no fim, com o meu jeitinho, fazer com que ele gostasse disso. Só que dali a meses ou anos, aquilo
não era mesmo para ser. Então, obviamente, a pessoa passou a não gostar de novo. Ninguém, Era aquilo. Né? Ninguém muda ninguém. A gente só Tá, e precisa nós tínhamos conhecer. 2 pontos aí. 2. Aí nós temos 3. O Sim. terceiro é a questão da confiança mesmo. E confiança eu não estou falando aqui só na questão da traição extraconjugal. Não. Eu estou falando uma confiança, assim, na construção desse projeto comum, dessa vida. Sabe, você saber que você tem com quem contar ali, entendeu? Não só A na primeira questão... pessoa que tu procura quando te acontece alguma coisa. Aí você estava perguntando sobre parceria. No bloco anterior Sim. você perguntou sobre parceria. Para mim, entra muito nisso. É você saber que tem com quem contar, não com quem sempre concordar contigo. Porque isso eu acho que há uma confusão aí, pelo que eu vejo. Não. As pessoas pensam que parceria é assim, aquela pessoa que topa tudo que eu quero. Não, muito pelo contrário. Mas é uma pessoa que consegue sustentar uma opinião, é uma pessoa que consegue conversar contigo. Argumentar também, te fazer ver quando tu tá errado, né? Mas se tu também estiver certo, ela vai te dizer, tô contigo, não abro, quer dizer, tu tá certo. Eu digo que a gente tem que ter algumas habilidades de falar, eu te amo, errei, me perdoe e obrigado. Então, essas habilidades vão construindo uma confiança, entendeu? Que eu acho importante para uma relação saudável. Em todas as instâncias, a gente tem que colocar a cabeça no travesseiro de verdade e saber que aquele relacionamento, naqueles moldes, e não importa quais sejam os moldes aqui, tá? Eles são, repito, confortáveis para ambos, ambos estão se dedicando, estão comprometidos com aquilo. E não importa o formato, se mora junto, se mora separado, se é casado, se tem união estável, sabe? E aliás, aqui a não gente tá importa. falando homem, mulher, né? Mas hoje nós temos muitos relacionamentos homossexuais, então homens com homens, mulheres com Não mulheres. importa o formato. Mas uma pergunta eu vou te fazer agora sobre isso, quer dizer, 2 mulheres juntas, por exemplo, é mais difícil? Porque Não. as mulheres às vezes são mais... Não. Não. Cheias de DRs. Nem de 2 mulheres e nem 2 homens. Enfim. Não. Não. Nem 2 mulheres e nem 2 homens. Até acho que eles têm umas vantagens, inclusive. Porque eles compreendem um pouco mais. Um pouco mais o universo um do outro. É aquela história da experiência, né, que tu falou. Então acho que eles compreendem Faltaram um pouco mais. 2 pontos. Faltaram. Vamos lá. Eu tenho que ficar cobrando esses pontos, gente, porque a gente vai, quando tu pegou outra estrada já. Eu acho que nós tínhamos que fazer uns 5 programas aqui, mais ou menos. Vamos pensar nisso. É assim, olha, o quarto é justamente a questão da comunicação. Eu chamo de comunicação assertiva. Nesse ponto, a gente tem que abandonar 2 coisas, principalmente nós mulheres. Primeiro é a DR, nós temos que abandonar DRs, porque eu nunca vi DR construir relacionamento. Porque DR tem um mecanismo muito baseado na crítica, na acusação, no erro. Aí é horrível, né? E é por isso que daí a outra pessoa, claro, não gosta, né, de ser cobrada. Tu gosta de ser acusada de alguma coisa? Qualquer que seja, né? Ninguém gosta. A gente aciona nossos mecanismos de defesa, fica uma meleca. E uma coisinha que a gente tem que abandonar também é a reclamação. É quando tá chovendo, ai, que chuva chata. Ai, quando tem sol, ai, que calor. Ai, sempre tem alguma reclamação. E tem um detalhe específico no universo masculino. Homens que estão no recinto, por favor, se eu estiver falando alguma bobagem, podem me corrigir. Eles ouvem 5 minutos. No 6º, eles desconectaram o áudio. Desconectar. Então, nós mulheres, precisamos só entender isso. O que é uma conversa assertiva? Vá direto ao ponto. Busque uma solução, não dê uma solução. Busque uma solução em conjunto. Tipo, querido, veja, eu não gosto que você coloque a toalha molhada em cima da cama, entendeu? Tá, como nós, isso é um Vamos detalhe. resolver isso. Nós podemos resolver isso. Tu tem, assim, um outro lugar que tu imagine que seria legal? Quem sabe a gente põe um cabidinho na parede, aí tu pendura ali. Como nós vamos chegar a uma decisão conjunta, porque a mulher normalmente nesse caso vai falar para ele, eu não gosto que você coloque a toalha em cima da mesa, então você tem que tirar e você tem que colocar, você tem. E quantas vezes eu vou ter que te dizer, né? Aí vai virando aquele angu de caroço. Então, comunicação assertiva, ela é rápida, ela busca solução e também ela é muito empática. Muito buscar entender o universo do outro, ok? Que é um dos maiores desafios do ser humano, é sair do seu universo e tentar entender o universo do outro, ok? E o último ponto? O último ponto é a questão, eu chamo de concentrar. Sabe o que é? É aprender a se concentrar no que aquela relação tem de bom. Sabe por quê?
Mesmo a melhor das relações, a melhor. Pensa numa melhor, assim. O ideal do suprassumo que tá lá na internet, que você olha aquele casal que você fala, nossa, sensacional. Tem os pontos negros. Todo relacionamento tem. São pontos divergentes. Se eu colocar minha atenção naquele ponto ruim, aquilo cresce, 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 cresce. Eu tenho uma história no meu livro, posso contar ou não? Tem Pois tempo? então, até que deixa eu mostrar o livro, né, gente? Porque a gente conversa tanto que eu tô com esse livro aqui segurando desde o princípio, mas quero mostrar para vocês que esse aqui é o segundo livro. É, O mais recente, no caso. é o mais recente. Dos que virão. Dos que virão. Porque tem projetos que eu sei. E aí, conta então o que é esse livro aqui e essa história que tu fala agora. Esse livro tem todo o meu método sobre relacionamento e tem uma história nele que é verídica. Então, é um caso de uma menina que me procurou, queria ter um relacionamento, então nós trabalhamos. Ela conseguiu esse relacionamento compatível, ou seja, tem uma grande chance dele ser muito confortável, muito bacana. E lá pelas tantas, passaram-se uns 2 anos, ela me liga, Kelly, desesperada, Kelly, meu relacionamento acabou, ele foi embora e tal. E eu falei, vamos conversar. Muito bem, fui analisar os pontos, os 10 mandamentos, estava tudo ok, funcionando, mas caía muito cabelo dele no banheiro. E isso era um problema que Todos ela os não dias. conseguiu. Todos os dias ela reclamava. Todos os dias ela reclamava. Como ela é uma relação jovem, tinha 2 anos e pouco, uma relação muito jovem, o que ele fez? Raspou a cabeça dele na parede várias vezes, falou, fique com os meus cabelos porque eu estou saindo. Ele não aguentava mais a questão dos cabelos. E também podia até estar com problema mesmo de queda de cabelo, que teria que ver, né? Porque não é possível. Olha, eu sei que assim, existem 1000 soluções. O fato é que desse exemplo parece muito esdrúxulo até, né? Mas ele é verídico. Eu comecei a pensar, eu falei, a gente coloca muito foco em pequenices do dia a dia que poderiam ser solucionadas de alguma forma, não sei qual. E a gente dá muito valor às pequenices, ao invés de dar valor a uma estrutura da relação. Então é só uma questão de mudança de foco. Tira o foco da onde não está funcionando, porque eu tenho meninas que falam assim pra mim, ele não assiste os filmes comigo. Eu digo, nem o meu marido há 9 anos não assiste, gente, e daí? Ele detesta os E filmes. daí ele tipo detesta aqueles filmes que eu adoro. Mas ele tem aquilo que é essencial pra mim. Ele dança, a gente tem um bom sexo, tem confiança, tem integridade e tem parceria. Veja, você me perguntou sobre parceria, posso voltar lá? Pode. Eu digo que eu tô controlando. Pode voltar lá? Ah. Se nós parássemos aqui e perguntássemos para todas as pessoas que estão aqui o que é parceria, E as que estão assistindo e também. as que estão assistindo, cada um de nós vamos ter parâmetros, significados pessoais para o que é parceria. Agora, você falou, as pessoas concordam com tudo. Parceria não é submissão. Parceria não é escravização mental. Parceria não é dependência emocional. Isso eu tenho certeza que não é. Não é você se anular para agradar alguém. Não é você se E para anular dar certo aquela relação, né? para fazer aquela relação a dar certo a todo custo. Com certeza isso não é. Mas cada um tem as suas próprias, o seu próprio significado para essa palavra. Para mim, como eu tenho muitas ideias, e eu falo bastante, Não, imagina. eu sempre começo assim, tive uma ideia. Tive uma ideia. E seria muito ruim se eu vivesse com alguém que cada vez que eu falo tive uma ideia, ele olhasse para mim e falasse, lá vem você. Que ideia que é agora. E aí isso acontece muito mesmo nas relações. Eu ia ficar muito frustrada. Gente, agora eu vou dizer uma coisa, frustrados vão ficar vocês, tá? Porque a gente vai ter que encerrar, não só a entrevista, como o programa da Regina de hoje, mas é claro que a Kelly vai voltar, porque isso é um assunto interminável mesmo, e a gente tem ainda muitos pontos que a gente não falou aqui, mas com certeza tem absoluta certeza, aliás, de que vocês aí de casa refletiram, né? E de que a gente ajudou também a divertir um pouquinho aí o domingo de vocês, tá bom? Até domingo que vem, beijo, Tchau, gente. Agora, Kelly.